A janela para pagar menos imposto sobre herança está se fechando. Existe uma janela aberta agora, neste momento, para você transferir o patrimônio para os seus herdeiros, pagando muito menos imposto do que você vai pagar daqui a pouco, em janeiro de 2027. Mas essa janela está se fechando. Eu sou Giovana Naya, advogada tributarista, sócia da Togaut Group, e eu vou te explicar o que está acontecendo, sem alarmismo, mas por que existe essa janela e o que você pode fazer agora, antes que ela feche. O tal do ITCMD, que é o Imposto de Herança e Doação, é o imposto que você paga quando você transfere bens para outra pessoa, seja por herança, quando alguém morre, ou seja por doação em vida. Até agora, vários estados cobravam uma alíquota fixa sobre esse imposto. Esse imposto é um imposto estadual e cada estado trazia a sua regra. São Paulo, por exemplo, cobrava 4%. Não importava se a herança era de 100 mil ou de 100 milhões de reais. 4%. Minas Gerais, 5%. Paraná, 4%. Enfim, você entendeu? Cada estado trazia a sua alíquota de tributação. Acontece que, na reforma tributária, pela Emenda Constitucional 132 de 2023, temos mudanças significativas. Dentre elas, tornou-se obrigatória a progressividade desse imposto em todos os estados. Ou seja, quanto maior o valor transmitido, maior a alíquota de tributação. E o teto, 8%. A lei complementar publicada agora em janeiro regulamentou essas regras e trouxe duas mudanças que pesam muito. Primeiro, ele reforçou o desenho das alíquotas progressivas obrigatórias. Então, aqueles 4% fixo de São Paulo vão virar uma escada que pode chegar a 8% para patrimônios maiores. A gente já tem, inclusive, projetos de lei trazendo essa previsibilidade. Os 5% em Minas Gerais, a mesma coisa. Então, a gente está falando aqui de, pelo menos, dobrar o imposto de transmissão de patrimônio num evento de sucessão ou doação. A segunda mudança é a tal da base de cálculo pelo valor de mercado. Eu vou te explicar como funciona isso. Toda vez que eu falo de tributação, eu preciso pensar em dois aspectos, na alíquota e na base de cálculo. A alíquota é como se fosse um martelo e a base de cálculo é como se fosse o prego. Então, eu aplico a alíquota sobre aquele valor, aquela base de cálculo prevista. No estado de São Paulo, por exemplo, hoje a gente pode ter na doação de um imóvel ou na herança de um imóvel, eu aplico os 4% sobre o valor venal do imóvel. Se eu tenho, por exemplo, uma estrutura de uma holding, eu aplico os 4% sobre o valor patrimonial das cotas dessa holding. E o valor patrimonial, gente, normalmente, numa holding imobiliária, é o mesmo valor do capital social. É o valor que está lá no patrimônio líquido do balanço da minha empresa. A nova regra me exige avaliação a valor de mercado. Então, um imóvel que custava 1,2 milhão na holding, mas vale 5 milhões no mercado, o imposto agora será calculado sobre os 5 milhões. Além de dobrar de 4% para 8%, aumenta significativamente a minha base de cálculo. Na prática, uma família em São Paulo com patrimônio de 3 milhões pagava 120 mil de imposto de herança. Com a progressividade, a nova base de cálculo pode pagar muito, muito mais. Só que agora vem um ponto crucial. Por que existe essa janela? Por que eu comecei esse vídeo te falando da tal da janela de oportunidade? Porque a lei complementar, ela foi publicada a nível federal. Mas cada estado precisa aprovar a sua própria lei estadual para implementar as novas regras durante agora o ano de 2026. Então, essa lei que vai ser modificada agora em 2026, por uma regra técnica de tributário, mas que eu acho que vale a pena a gente falar, que é a regra da anterioridade anual, me diz que esses novos impostos, eles ainda que modificados em 2026, só podem passar a valer a partir do ano seguinte, 2027. Então, este ano, a gente ainda tem São Paulo em 4% fixo, permitindo, por exemplo, o cálculo pelo valor patrimonial das cotas da holding. Eu ainda permito a divisão do imposto na doação com reserva de usufruto para pagar e ter um fator de redução nesse movimento de doação. Eu ainda consigo economizar significativamente um processo de planejamento sucessório, evitando ainda o inventário. Mas eu preciso ser honesta com você.
Isso tem prazo. Os projetos de lei já estão tramitando e uma vez aprovada a nova lei estadual, que entra em vigor no ano seguinte, respeitando essa anterioridade, as duas anterioridades que a gente possui na verdade, isso significa que se São Paulo aprova essa lei agora em 26, a partir de 1º de janeiro de 2027 já está valendo. E quem fez a doação antes, paga pelo imposto antigo, pelo regime antigo. Quem deixar para fazer depois, seja a doação ou a sucessão, fica sujeito à regra nova. Essa é a janela. Ela existe porque a gente está no intervalo entre a regra federal nova e a implementação da regra estadual. E esse intervalo não vai durar para sempre. Antes de te dizer o que você pode fazer agora, eu vou convidar você a parar um minutinho, deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Porque toda semana a gente traz algum vídeo falando sobre alguma novidade, alguma estratégia, alguma alternativa de planejamento tributário, patrimonial ou empresarial, que pode fazer diferença significativa na tua realidade financeira. Mas e aí, o que você pode fazer agora? Bom, a doação em vida com reserva de usufruto é uma ferramenta muito utilizada no planejamento sucessório brasileiro e com razão. Funciona o seguinte: você doa os bens ou as cotas da sua holding para os seus herdeiros, mas mantém o direito de usar, morar, receber aluguéis e administrar tudo enquanto ainda estiver vivo. Isso é o usufruto. Você continua no controle, mas a propriedade já está no nome dos seus herdeiros. Você paga o imposto agora pelas regras atuais, por exemplo, no estado de São Paulo, numa alíquota de 4%, com a base de cálculo no valor histórico, ou seja, o valor que você pagou pelo seu imóvel lá atrás, e ainda pode ter fator de redutor. Reduzir este imposto em pelo menos 1/3. Veja, quando a regra mudar, quem já fez a doação não é atingido. O patrimônio já foi transferido. O imposto que você pagou vale, é direito adquirido. Agora, compara com quem não fez nada, que não fizer nada durante esse período. Quando a progressividade entrar, essa mesma doação, só pela progressividade, vai custar o dobro. Pela mudança da base de cálculo, essa mudança pode ser exponencial. Imagine que você pagou 100 mil num apartamento que hoje vale R$1 milhão. Além disso, aquele fator de redução de 1/3 também vai acabar. Se a pessoa morre sem ter planejado, os herdeiros enfrentam um inventário com uma alíquota altíssima sobre o valor de mercado e essa conta pode ser brutal. Não é exagero dizer que a diferença entre agir agora e esperar pode representar centenas de milhares de reais em um patrimônio de médio porte. Em resumo, a reforma tributária tornou este imposto de herança progressivo e obrigatório. A base de cálculo vai subir, a alíquota vai subir, mas os estados ainda não implementaram as novas regras. Enquanto isso, as regras antigas valem. Mas essa janela, ela existe agora. Ela não existia antes e não vai existir depois. É o momento de antecipar a sucessão, fazer a doação em vida e travar o imposto pelo regime atual, com planejamento. Quem age agora, economiza. E quem espera, acaba pagando mais. Se você tiver mais alguma dúvida para entender como essa janela pode economizar no seu caso, fica à vontade para deixar aqui nos comentários. Eu quero conseguir te explicar por que faz ou não sentido você passar por um processo de planejamento sucessório antecipado. É lógico, gente, que vai depender do teu cenário. Vou te contar do meu, por exemplo. Eu sou advogada, eu sou mãe, um dos meus filhos está no meu forninho ainda, está na minha barriga, e a minha outra filha tem 1 ano e meio. Não tem a menor hipótese, não tem a menor condição de eu fazer a doação da minha empresa, da minha estrutura de holding, para os meus filhos e antecipar a sucessão. Eu não tenho alternativa. Eu já entendi que eu vou precisar assumir os custos pós-reforma tributária a partir de 2027 para frente. Se Deus quiser, vai demorar bastante para eu falecer. As minhas alternativas são outras: contratação de um seguro de vida, planejamento financeiro. Mas para os meus pais, por exemplo, que já possuem 2 filhos adultos, casados, com uma vida mais estável, deixar de pagar agora para pagar depois não faz nenhum sentido, porque eu só vou pagar mais caro. Eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você e se você tiver qualquer outra dúvida, pode contar comigo. Eu estou olhando os comentários para poder conversar com vocês. Um abraço e até a próxima.